Vocês já podem começar. É porque a gente tá fazendo um minuto de silêncio por Isa. Ah, pensei que era em homenagem às vítimas do Covid aí, né? Não. É a Isa que não veio hoje. Estamos desfocados. Felizmente, queríamos se comunicar com Isa. Ela já não está mais conosco. Fala, minha joia! Aqui, fala, minha joia! Boa noite, boa tarde, bom dia. Né? Não sei qual é o fuso horário, né? Talvez o pessoal no Japão esteja também nos assistindo. Agora não ouviu. Na Bielorrússia, onde mais? O que é que tu acha? Na Alemanha. Hot Not Nights. Alemanha também, o pessoal que habla espanhol, é possível que estejam nos escutando. Com certeza. Fala, minha joia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Qual é a Boa? Iniciar antes de tudo, né? Fazendo aquele que é a obrigação, né? Eu sempre me confundo. Manda aí, Marquinhos, o pessoal se inscrever, fazer aquela coisa. Se inscreve no nosso canal, certo? Curte o vídeo e comenta. Todo o podcast da gente, ele tem pelo menos ali 40 minutos. Então a gente fala sobre várias coisas. Bem mais. Pelo menos. A gente fala sobre várias coisas e entra em assuntos polêmicos, né? Vespeiros. E você pode comentar e deixar sua opinião aqui embaixo, porque o intuito da gente aqui é justamente a gente trocar essa ideia, entendeu? A gente tem esse intercâmbio cultural, trocar essa... Intercâmbio cultural, menino. Trocar essa... Até me perdi. Trocar essa ideia, você comentar aqui embaixo, a gente vai ler, a gente vai comentar os seus comentários, beleza? Vamos se unir cada vez mais e crescer na palavra do Senhor. Amém. Que é o que importa. Amém. Show de bola, Marquinhos. Vamos orar, todo mundo junto? Eu, você e o pessoal aí em casa. Senhor Deus, Pai amado e querido, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos dá de estarmos através dessa ferramenta maravilhosa, Pai. Estarmos levando a Tua palavra, estarmos propagando o Teu Evangelho até os confins da terra. Que nesse momento, Senhor, a Tua palavra ela possa ser proferida hoje, mais do que nunca, com um tema tão bíblico, uma parábola que o Senhor nos deixou, para que nós possamos, através dela, ter entendimento, que nós possamos trazer para as nossas realidades. Abençoa esse conteúdo que vai ser falado, abençoa a nossa igreja, abençoa esse podcast, é assim que nós te pedimos e desejamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Marqueta, hoje a gente vai fazer o primeiro podcast sobre parábolas. A ideia é que a gente também esteja trabalhando essas parábolas, né? Eu escuto de muitas pessoas muitas dúvidas a respeito de parábolas, muitas não entendem, e isso não é um bom sinal, inclusive. Eu escuto sempre aquele lance de, fala sobre parábola também. Nem sempre é fácil a gente estar trazendo em púlpito, em pregação. E parábola é uma coisa que abre pretexto para conclusões precipitadas, talvez, também, né? Também. Quando você não tem um contexto, talvez, teológico, cultural da época, histórico, abre muito pretexto para muita coisa para você concluir. Verdade. Isso é bem importante, inclusive. Então, nem sempre a gente consegue estar levando para púlpito, né, nos nossos cultos, as parábolas, e o podcast é uma excelente oportunidade para a gente também estar fazendo isso. Então, a ideia é que a gente vai revezando sobre temas e, sem dúvida alguma, está trabalhando as parábolas que a Bíblia tem. E hoje a gente vai começar com a primeira, talvez, parábola, uma das mais simples que Jesus nos ensinou, e das mais simples, mas que daria para a gente ficar, acho que 3 dias falando aqui sobre ela. Pelo menos, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala. Quem escreveu parábola assim? Quem fez parábola na Bíblia? Só foi Jesus? Ou tem alguma outra parte na Bíblia? Você até encontra, né? É porque assim, a parábola ela é um tipo textual, né? A parábola é um tipo textual muito comum, inclusive naquela época, né? Cristo ele usava muito parábola porque era cultura, né? Daquela sociedade, civilização dali, o pessoal judeu usava muito, o pessoal hebreu usava muito a questão de parábola, mas eu acredito que na Bíblia eu posso procurar, Marquinhos, eu não lembro de cabeça, mas acredito que o foco maior realmente são as parábolas de Cristo. Mas isso é fato, ele usava muito o artifício da parábola porque era muito utilizado naquela época, era tradição, inclusive. Hoje a gente vai estar falando sobre a parábola do semeador.
né? Essa parábola é fantástica, eu sou apaixonado por ela. Se você, assim como eu, é semeador de coração, você é semeador de coração, Marquita. Então, essa parábola ela é fantástica e a gente vai estar destrinchando ela aqui. Vamos começar lendo a parábola, a gente lê e vai trazendo aqui alguns entendimentos. A parábola, se você quiser depois ler também, ela está nos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, você acha a parábola. Só por questão de preferência mesmo, eu vou utilizar aqui a leitura de Lucas. E o que é sinótico? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são aqueles que são que foram escritos direcionados diretamente à luz, tá certo? Do reino. Você vai ver, por exemplo, uma diferença, Marquinhos, no evangelho de João. Enquanto que os três, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão trazer ali, né, o ministério de Cristo focando no reino, o evangelho de João, tá certo? Ele vai focar no rei. Então, João vai falar diretamente sobre as características, sobre a personalidade, sobre tudo direcionado para Cristo. Então, os outros, eles são sinóticos porque eles são a luz da Escritura. Então, você vê ali o foco no reino. Beleza? Vamos embora. Então, vamos pegar e utilizar aqui para que a gente possa seguir na parábola do semeador Lucas. Está lá Lucas no capítulo 8, dos versículos 5 a 8. A versão que eu estou lendo aqui é uma versão NVI. Tá bem? Vamos embora. A parábola diz assim: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Amém? Essa é a parábola. Eu vou deixar ela aí. Se a gente quiser e tiver alguma dúvida, a gente volta nela. Vamos destrinchando. Eu gosto sempre de trabalhar com as parábolas e ir fazendo, destrinchando ela, porque senão fica muita informação e você passa batido e não entende realmente direito os vídeos. Essa história, especificamente, essa parábola é uma parábola surpreendentemente simples. Parábola simples, tá certo? Parábola muito simples, mas que a gente vai ver que tem muita coisa para ser trabalhada aqui. E eu queria começar dizendo o seguinte. Por que Cristo, algumas pessoas dizem assim, muitas vezes eu não entendo o que Cristo estava dizendo. Tá? E eu queria fazer um comentário sobre isso. Por que é que muitas vezes a gente não entende? E Cristo, ele usou com muita maestria essas parábolas, principalmente porque os exemplos que ele trazia eram exemplos muito próximos do contexto daquelas pessoas daquela época. Do cotidiano, né? Do cotidiano. Então, é por isso que você vai ver muitas parábolas usando como pano de fundo o lance da agricultura. Sim. Porque era uma sociedade agrícola. Então, ele vai usar muito o pano de fundo. Muitas vezes a gente, quando escuta essas parábolas, a gente não tem entendimento, mas a pessoa ali na época, quando ele acabou de falar aquilo ali, a pessoa já matava muito rapidamente porque entendia. Né? Agora, será que, tipo, porque assim, a questão da parábola, na minha opinião, né? O que diferencia uma parábola com uma história, de certa forma, que também não deixa de ser uma história, né, parábola, é essa questão do insight final, como é que eu posso dizer? A conclusão, tá ligado? Sim. Geralmente essa conclusão ela não é tão clara às vezes, como por exemplo aquela parábola dos trabalhadores que o patrão foi, sim, pegou o dono da vinha que volta. Porque assim, Marquita, as parábolas, elas existe uma característica, né? Essa parábola mesmo que a gente está usando do semeador, no final diz assim, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouçam. A gente vai ver, tu já está até adiantando, tá? A gente vai ver o seguinte, a questão não é ouvir, a questão é entender a parábola. Sim. Saca? E a gente vai ver que existem pessoas que vão entender e existem pessoas que não vão entender. Cristo, inclusive, falava em parábolas para que somente aqueles, né, que são os chamados eleitos do Senhor pudessem entender. E aqueles que não eram... Se a gente entender o contexto da época dele, né? Ele estava meio que sendo perseguido, a galera estava só esperando o vacilo dele para dar uma botada, então se ele falasse... Sim, então a parábola foi um artifício utilizado, né, para que aqueles que tinham a verdade revelada no coração pudessem ter esse entendimento, saca? A gente vai ver hoje destrinchando elas, no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, guarda esse seu questionamento no final, vamos lá.
Percebeu que a parábola ela tem 4 tipos de solos diferentes. Primeiro, Sim. vamos entender a figura aqui do semeador. Lembra, certamente já deve ter visto aquela figura, né, aquela imagem na internet do cara com um punhado, tem uma bolsa do lado, ele Sim. pega o grão e Joga. joga o grão. Né? Então é exatamente aquilo. Essa parábola específica a gente está falando aqui de uma plantação de trigo. Certo? Então o cara pegava o grão, né, ali na bolsa e ia jogando, ia jogando. A gente está falando de uma época em que não existia maquinário, né? Toda essa disseminação das sementes era feita manualmente. O cara ia andando ali pelo caminhozinho que existia, ia jogando a semente, até onde ele conseguia, fazendo esse movimento de ar. Eu separei aqui, Marquinhos, para que a gente pudesse ver que existem 4 tipos de solos diferentes aqui na parábola, tá certo? Primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. Veja, é aquele solo onde o cara está andando e jogando, pisando e jogando essas sementes. Esse é o primeiro tipo de solo, o solo à beira do caminho. Normalmente, eu não sei se você concorda comigo, mas nesse solo, né, o cara usava a passagem que ele estava seguindo. Então, aquilo ali não era local De germinação. de germinação. Até porque, por exemplo, quando a gente tem grama, você tem aquele caminho, fica aquela restrinha. Lembra a área onde o goleiro fica no campo de futebol? Sim, total, Saca? Verdade. Então, onde aquele seminador está andando, ou seja, aquele caminho que ele está passando ali, não nasce nada no final das contas. Sabe? Porque aquele solo ele é duro. Né? Aquele solo ele não é propício para isso. E aí o massa da gente destrinchar a parábola por talvez palavra por palavra, por frase, é que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar no fato de, tipo, que realmente o cara joga assim. Você para que, tipo assim, meio que vai caindo assim, né? Vai. Entendeu? Mas o fato de jogar, de você construir essa cena na cabeça, de construir a cena que ele vai andando e aquele caminho dele não vai germinar. Não germina ali. Outra coisa que é característica naquele tipo de solo. Quando ele ia soltando aquelas sementes, quando ele jogava, algumas caíam ali naquela região onde ele estava. Então ali era um solo muito duro, era um solo infértil e tinha muitos pássaros que comiam aquela semente rapidamente ali. Sim. Então esse é um outro motivo da semente não germinar. Mesmo que o solo desse até alguma condição, mas o pássaro pegava aquilo ali e comia. Então esse é o primeiro tipo de solo, tá certo? Vou trazer aqui os 4 tipos de solo que a parábola traz. O segundo tipo de solo, ele chama de pedregoso. É um solo pedregoso. Algumas pessoas, eu já vi muita gente falando nessa parábola de que esse tipo de solo é um solo em que tem pedras. E não é isso. O pedregoso não é isso. Porque, veja, se tu é um dono de terra e tu vai plantar alguma coisa ali, tu tem que ser muito negligente para deixar pedra no caminho. Sim. É o que eu fiquei pensando. Por isso que, tipo assim, você fica pensando que isso é parábolas na minha cabeça, né? Eu pensei que era como se fosse locais diferentes, distantes um do outro. Tu tá ligado? Porque, mano, como é que eu tenho um solo muito fértil aqui, nesse quadrado, e um solo muito pedregoso aqui, e eu tô andando no meio? O solo pedregoso, a pedra que ele se refere, não é essa pedra que está ali à vista no caminho. Mas imagina, por exemplo, o seguinte. Imagina que tu tem 25 centímetros para baixo do solo. Sim. Esses 20 a 25 centímetros era onde o arado ele conseguia preparar a terra. Então, logo embaixo dessa camada, você tem uma camada de rocha. Certo. Então, essa é a camada pedregosa, tá certo? Então, você vê que, na verdade, existe uma camada de terra aqui em cima, só que ela não consegue se aprofundar porque a camada rochosa está logo ali embaixo. Então, o que ele chama de solo pedregoso é exatamente essa figura, de ter terra em cima, propícia para isso, mas existe uma camada de pedra embaixo que impede, tá certo? Que existe profundidade. Esse é o segundo tipo. A gente vai destrinchar cada um deles. O terceiro tipo é o solo, tá certo? Que é infestado por ervas daninhas. Vamos lá. Quando a gente vai lá no texto, vou voltar aqui na parábola, vê. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Então é o solo à beira do caminho. Certo. O segundo tipo, ó, foi pisada e as aves do céu comeram. Esse da beira do caminho. O segundo, parte dela caiu sobre pedras. Então é o solo pedregoso, tá certo? Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Esse tipo de solo é um solo, tá certo? Que é infestado por ervas daninhas. Eu não sei se tu sabe, Marquinhos, o que são ervas daninhas, tá certo? Na agricultura. Fala. Não sei muito mesmo. Erva daninha é o seguinte, veja, imagine que existe um tipo de plantação em que existam algumas plantas que elas conseguem se sobrepor sobre as outras. Existe ali, tá certo, um lance biológico em que elas conseguem crescer mais do que as outras.
Então, quando elas crescem mais do que as outras, significa dizer que toda a luminosidade, por exemplo, vai bater só nela. É como se ela fizesse ali um chapéu. Sim, O cara, quando tá um chapéu, uma sombrinha, quando você tá embaixo da sombrinha, você tá protegido do sol. sim. Então, as ervas daninhas, elas cobrem as demais. Por cobrirem as demais, elas ganham essa competição, porque a luz só bate nelas. Sim. Como a luz só bate nelas, e todas as plantas precisam de luz, as que estão embaixo morrem. Então, a erva daninha é aquela que consegue ganhar das outras plantas. E por ela ter luminosidade, por ela ter água, tá certo? Ela vai começando a ter profundidade também em relação à sua raiz. Porque ela vai crescendo, vai crescendo, vai Entendi. crescendo. Então, o terceiro tipo de solo é esse em que existem ervas daninhas. São ervas, né, são plantas que conseguem ganhar das demais. A gente vai entender daqui a pouco o porquê disso. E o quarto tipo de solo da parábola que ela fala é o solo fértil. Tá certo? Sim. Vamos voltar na parábola. Tem dizendo aqui, ó. Outro ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita sempre. Então são os 4 tipos de solo. Vamos lá? Qual é o primeiro? O primeiro é que ele passa. O solo que ele está passando. O segundo é o pedregoso. Segundo O pedregoso. terceiro é o da erva daninha. E o quarto é a terra boa. Beleza? Massa. Então a gente já destrinchou quais são os 4 tipos de solo que a parábola nos traz. Aí vamos lá agora para alguns pontos importantes que nós precisamos falar. Veja, eu não sei se você concorda comigo, mas a parábola não está falando sobre a qualidade do semeador Ah, sim. e nem está falando sobre a qualidade da semente. Entendo. Nos 4 tipos de solos, tá certo? Não é a qualidade do cara que está disseminando. Porque teoricamente o semeador seria Jesus? Ou não? A gente vai chegar nessa parte da parábola de deixar quem seria quem. Mas o semeador seria Jesus, seriam essas pessoas que estão levando a palavra de Deus, levando o evangelho, né? Então, veja, a parábola, ela não está dizendo, ela não está falando de que esse semeador, ele tem qualquer tipo de qualidade. Não depende dele, Entendo. entende? Não depende dele, né, para que o fruto ele possa nascer. Germinar. Não depende também da qualidade da semente para que isso possa germinar, tá certo? Essas lições de Jesus, tá certo? O que ele está dizendo é que o fruto depende exclusivamente do Solo. solo. Depende exclusivamente do solo. Aqui eu queria fazer uma reflexão. Vamos lá. Se o fruto para nascer depende exclusivamente do solo, tá certo? Se não depende do semeador, da pessoa que está semeando, tá certo? Se não depende da qualidade de semente, por que é que nas nossas igrejas a gente tem feito e procurado fazer tantas estratégias para que esses frutos eles possam ser finalmente germinados e as pessoas possam aceitar a mensagem? Então, Sacou? Entendeu o que eu disse? entendo. Porque a parábola me traz uma reflexão muito grande sobre isso. Não tem a ver com a qualidade do semeador. Então, mano, o cara pega ali, num domingo, a Bíblia, se ele abre e ele começa a ler, é suficiente. Porque não depende do cara que está passando. Depende Entendo. do solo que recebe. Eu entendo, mas vamos tentar entender o seguinte. O semeador, ele passa nessa linha daqui, certo? E aí a gente tem a primeira categoria de solo, que é que ele tá Na pisando, beira do caminho ali. certo? A segunda categoria de solo é um solo mais rochoso. Certo. A terceira categoria de solo é um solo que ele tem espinhos. Certo. E a quarta categoria de solo, que está mais distante, digamos assim, é um solo que é, Tá pronto. entendeu? Fértil. É fértil, é frutífero. Então, assim, talvez a estratégia de fazer X ou YZ melhora o alcance que ele vai lançar aquela semente. Tu entende? Entendo. Mas será que a parábola não está nos dizendo que nem todos os solos vão frutificar? Não, isso aí completamente. Isso aí eu entendo completamente. Saca? E eu tô dizendo isso porque às vezes a gente tem também uma preocupação excessiva com isso. A gente faz as reuniões da nossa igreja, a gente fica conversando e tentando, mano, como é que a gente vai molar, o que é que a gente precisa fazer, o que é que pra, né? Mas assim, no final das contas, a gente precisa ter esse entendimento de que de fato nem todas as pessoas elas vão ser alcançadas pela Não, palavra. isso aí a gente... Agora, isso não pode ser também, na minha opinião, Marquinhos, argumento para que a gente tenha um conformismo em relação a isso. E não faça Não, nada. mano, vamos fazer de todo jeito, porque quem tiver que ser alcançado vai ser alcançado independente de qualquer coisa. Justo. Até porque, por exemplo, a pessoa pode ser... E aí é uma viagem minha agora que eu tô tendo, né? Ela pode ser aquele solo que tá com as ervas daninhas, que tem alguém que tá ali, tá ligado? Porque o que seria uma erva daninha? É uma
uma planta, né? Não sei como é que fala. Sim. Uma erva. Que ela fica acima da pessoa. E aí ela encobre o sol e embaixo nas raízes ela suga toda a água, digamos assim. Entende? Sim. E aquela pessoa tá naquele solo, mas talvez se a gente preparar ela de uma outra forma, for estar próximo dela, mostrar o amor de Cristo, mostrar que, tipo, a igreja não é para ser uma igreja preconceituosa, a igreja é para ser uma igreja amorosa. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a gente, pela parábola, é o semeador que consegue modificar esse solo? Não. Saca? É justamente isso. É por isso que quando a gente vai lá para a palavra, a gente vai ver que a conversão é algo exclusivamente divino. Sim. Saca? É por isso que a gente vai ver que a parábola vai nos dizer que é o Espírito que vai fazer, é o Espírito Santo que vai fazer essa transformação na gente, né? E é por isso que a gente vai ver, por exemplo, eu lembro que quando eu vi, né, lá no Evangelho de João, acho que João 14, né, que é o momento ali que Cristo está dizendo que é importante que ele vá para que o Espírito Santo possa vir e fazer todas as coisas, né, que é o que está disponível para a gente. Né? Quando eu li aquilo, eu lembro que eu fiquei muito em choque, porque no meu coração foi uma bomba dizendo assim, como é que Cristo está dizendo que existe algo que vai conseguir fazer alguma coisa que ele não consegue fazer? Entende o que eu estou dizendo? Porque quando Cristo diz que precisa, é necessário que eu vá para que o Espírito, né, o transformador, o paráclito, o Espírito Santo venha e faça a transformação, ele está dizendo que ele não vai conseguir, mano. É. Saca? E é justamente isso. E por que é que ele não vai conseguir? Porque ele, naquele formato humano, ele tinha limitações. Justo. O Espírito Santo não tem limitação O nenhuma. Espírito Santo ele habita em todo mundo. Não tem Todo como tempo, em Cristo qualquer... que mora no Brasil tá falando lá pra galera da Europa, da Ásia, pra todo mundo. Exato, Mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode. Mas, então, isso talvez nos faça entender também, Marquinhos, que muitas vezes a gente tem atrapalhado o Espírito Santo. Porque, veja, se é o Espírito Santo, né, e é o Espírito Santo, nós não estamos duvidando, mas é o Espírito Santo que vai fazer essa transformação no coração das pessoas. E quando muitas vezes eu quero tomar a frente, e, por exemplo, quando essa pessoa cai, por exemplo, essa pessoa está ainda no momento de ser transformada, e eu boto o pé e com a minha religiosidade eu acabo afastando aquela pessoa, eu acabo atrapalhando o que o Espírito Santo está fazendo em transformação Tá na vida dela. fazendo, justamente. Então, muitas vezes, e talvez na maioria delas, o que a gente deve fazer é não atrapalhar o Espírito Santo. E isso abre um leque. Acho que eu teria todas as vezes. Todas as vezes. E isso abre um leque que é o seguinte: muitas vezes a gente só quer se relacionar com pessoas que têm, por exemplo, a mesma visão teológica, a mesma doutrina que nós temos. Sim. E se a gente começasse a utilizar o seguinte critério, mano, vamos nos relacionar com as pessoas que também possuem esse Espírito Santo e entender que o Espírito Santo está fazendo um trabalho na vida delas. A mesa da gente seria muito mais farta, a gente estaria sentado com muito mais pessoas. E estaria ajudando outras pessoas até, se for fazer esse critério de comparação, se tornar feito a gente, né? Que eu acho que também essa se tornar feito a gente, pelo amor de Deus. Né? Não é parâmetro, e mesmo assim, o agente de hoje era há 3, 4, 5 anos atrás muito ruim, mano. Sim. Talvez era igual como uma pessoa é hoje em dia. É exatamente isso. Esse é o critério. Então, a gente precisa modificar esse critério de com quem é que a gente senta à mesa. Vamos começar a sentar à mesa com as pessoas que ainda não estão prontas, porque também ninguém vai estar pronto, né? A gente só vai estar pronto, né, quando formos partir para a glória. Mas entendendo que, mano, não depende da gente, não é o semeador que muda a parada. Sim. Saca? É o coração da pessoa que precisa estar pronto para receber a semente. Mas aí tu acredita que, por exemplo, um solo rochoso, ele pode se transformar, entre aspas, num solo digno? Então, acredito. Assim, a gente vai ver que a parábola ela traz 4 solos distintos para nos mostrar 4 estágios de corações distintos. Entendo. Saca? Então, por exemplo, um coração que hoje é um coração pedregoso pode se transformar num coração frutífero. Entendi. Eu tinha entendido antes que, tipo assim, dos 4 solos, como a gente tava falando meio que de predestinação. Se essa pessoa for uma pessoa eleita, predestinada, ela meio que vai passar por essas etapas. Então, mas aí, por exemplo, o que eu pensava ter falado é tipo assim, mano, se a pessoa for eleita, ela é aqui. Não, mas então, o eleito, né, e pra você que não sabe o que a gente tá falando de eleito, né, os eleitos de Cristo, aquelas pessoas que vão ser salvas. Mesmo uma pessoa que é eleita, ela, quando Deus inicia a conversão na vida dela, ela não já tá pronta. Ela vai sendo transformada, entendo. ela vai sendo trabalhada. Mas então, da mesma forma que quando eu jogo uma semente no solo que é fértil, ele não germina na hora, tá ligado? Não. Entendeu como é que a gente... Tá entendendo como é que a parábola é que ela fica fazendo a gente dar uma viajada... E veja,
A gente tá Total. falando o tempo todo de semente, mas o solo que está pronto para receber semente, ele só dá fruto quando a semente morre. Isso aí é muito biologia pra mim. Não, Eu não entende? sabia, não. O Não, então eu não sabia. O fruto só é fruto porque a semente morreu. Então, o que eu estou tentando dizer, Marquinhos, é que da semente até o fruto leva um tempo para que isso aconteça. Sim. E esses frutos nós vamos ver, né? A característica de solo fértil é gerar fruto. Então, a característica do irmão que já está pronto é gerar frutos. São chamados frutos do Espírito, que a gente vai ver lá em Gálatas 4. Mas para que esse fruto aconteça, a semente teve que ser plantada, germinou, teve todo um tempo para isso acontecer. Sim, Não é da noite para o dia, sacou? entendo. Mas enfim, vamos voltar. Vamos caminhando por aqui. Então, a gente viu, né, esses 4 tipos de solos e falamos agora esses critérios aqui para a gente abordar. Então, não depende do semeador, também não depende da qualidade da semente. Sim, Certo? depende Não do depende. solo. Vamos entender agora o que é cada coisa da parábola, porque a gente entendendo, a gente vai destrinchando e vai deixando ela mais nitidamente. O que é a semente, então? E aí, o que é que tu acha? A semente é a palavra, né? Semente é a palavra de Deus, mano. Semente é a palavra de Deus. E tu consegue entender por que não depende da semente? Vê, a gente entendeu que não depende do semeador. Por que é que não depende da semente? Entendendo que a semente é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Entende isso assim, veja. Ah, depende da semente. Então, se a gente acreditasse que depende da semente para germinar, então eu estou dizendo que dependia da palavra de Deus, da forma Como como vai falando, né? a palavra é uma só e ela não muda nunca. Sim. Tá certo? Então, ela não precisa ser transformada. Então, se a palavra que é a semente não precisa ser transformada, então não depende da semente para que aquilo aconteça. Depende do coração, né, do solo que vai receber aquilo. Mas a semente, a palavra de Deus, ela é uma só. Ela não é modificada. A semente é a palavra de Deus. O semeador. O semeador é a gente, é o Espírito Santo, né? Na parábola, especificamente, o semeador é Cristo. Cristo, sim. O semeador é Cristo. A gente trazendo para os nossos dias de hoje, os semeadores somos todos nós que estamos levando o evangelho, né, que estamos levando a palavra de Deus adiante. Então, esses são os semeadores. Seriam os embaixadores, né, do reino. Tem uma expressão na parábola, vou ler de novo lá. E por que não o Espírito Santo? Ser o Espírito Santo que habita nas pessoas e que vai fazer total, isso. verdade. Porque tu também tá muito assim com o Espírito Santo, muito íntimo, né? Então, Não. glória a Deus, Felipe, sem brincando. Aí, vê, eu li uma parada aqui na parábola que eu pensei que na hora tu ia questionar, porque do jeito que tu é questionador. Mas aí tem uma expressãozinha que eu queria que a gente falasse sobre ela. Vê, diz assim, ó. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e se focaram nas plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. E aí? Então, A aí 100 por 1. Qual é esse lance aí? Qual é esse rolê que tu diz? tem por um? 100 por 1. O que é que significa? Cresceu no solo que é bom, ela cresceu e deu uma colheita de 100 por 1. É como se tivesse dado 100 frutos. Então, muitas pessoas acham que é assim, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo, uma planta específica, tá certo? Abóbora, Certo. certo? Por que não manga? Manga é legal. É porque eu não sei, acho que era manga, é da hora. A abóbora é o seguinte, se você pegar uma abóbora, Nasce. tá certo? Uma abóbora, tá? Dentro dela tem muitas sementes. Total. Tipo a melancia também. Tipo a melancia, muitas sementes. Então, não a expressão dar uma colheita de 100 por 1 não são 100 sementes a partir de uma. Porque para alguns frutos, 100 seria um número medíocre. Mano, acabaste de falar, vê a quantidade de semente que tem dentro de uma melancia. Sim. Então, 100 por 1 seria medíocre demais. Não tem a ver com o número especificamente. A expressão 100 por 1 significa dizer o seguinte. Né? Na época, se eu pegasse um denário, Sim. e usasse para plantar trigo, aquilo ali daria, tá certo, um lucro de 100 vezes a mais do 100 que eu vezes. utilizei. Total. Então, não é a quantidade de semente, mas tem a ver com a produtividade da parada. Rapaz, investimento bom, viu? É. Pra botar 100. Então, o que é que isso nos diz? Diz o seguinte, veja, se já desse, Marquinhos, um retorno, um lucro de 10 por 1, já seria excepcional. Sim. 100 por 1 é uma coisa que, mano, Absurdo, né? absurda. Qualquer pessoa quer esse negócio. Absurda. Então, Tá ligado? 100 por 1, o solo que dá como retorno 100 por 1, mano, isso é absurdo. Deixa essa informação aí. Que a gente daqui a pouco vai trabalhar ela. Tô só trazendo os termos para daqui a pouco a gente trabalhar. Tá certo? E os tipos de solo que nós vimos? Os 4 tipos. O do caminho, a beira do caminho, o solo pedregoso, o solo das ervas daninhas e o solo frutífero. O que é o solo da parábola? O solo seria o nosso coração, né?
O coração das pessoas. Coração. O coração da gente é o solo. Ou seja, só é possível entender essa parábola se eu entender que ela está tratando do solo, especificamente falando do coração das pessoas. Certo. Massa? Então, agora a informação faz sentido. Eu disse ainda agora o seguinte, que não dependia da qualidade do semeador, Certo. beleza? Não dependia da qualidade da semente, Certo. dependia exclusivamente do solo. Então, para que a palavra de Deus ela possa frutificar, depende exclusivamente do coração de quem está ouvindo. Certo. E aí, viajando novamente. Qual é o rolê? O que eu penso, e talvez eu possa também estar errado, e tu me ajude aí. A gente tem 4 tipos de solo. Certo. 3/4 são solos infrutíferos. Que não vai germinar, nem vai nada. Beleza? Exatamente o que você vai dizer. E um solo é o solo frutífero. Tá certo. Então, na minha concepção, tipo assim, não tem como meio que o solo sair de um solo pedregoso, por exemplo, para um solo frutífero, tá ligado? Não, não tem. Olhando desse Ou é jeito, ou não é. Ou é ou não é. Quando eu disse assim, Marquinhos, de que a pessoa que é um solo frutífero, um dia ela meio que foi um solo pedregoso. Um dia ela meio que foi um solo que tinha ervas daninhas, mas aquele solo foi sendo trabalhado e melhorou. Mas a parábola Mas em si, aí, ela não traz então, essa mas se a gente possibilidade. pensar no fato de que a semente é a palavra, Certo? e se a semente ela for jogada num solo pedregoso, não vai Ela já germinar, nem então morre. GG, acabou. Não tem, Morre, pra esse acabado aqui não tem história. morre. Em relação Então, a isso, é sim. como se, tipo assim, na minha cabeça, o que tá falando aqui é o seguinte: tem um solo lá que é bom, e a gente vai jogar a palavra nele. E aí vai germinar. Vai. Só que aí é aquela questão que tu fala, tem um processo, não sei o quê. Então, por exemplo, talvez a primeira semente não germine bem, ou germine, ou não dê fruto direito, a plantinha não cresça, tá ligado? Mas a outra cresça, ou talvez aquele crescimento demore um pouco mais. A gente vai ver, Porque... por exemplo, vamos lá, vou exemplificar. A gente vai ver que as ervas daninhas, por exemplo, são os atributos do mundo que muitas pessoas, tá certo? A característica da erva daninha, né, que é o Sim. terceiro tipo de solo, é que ele tem profundidade, então é um solo bom. Sim, É um solo que tem característica boa, tinha tudo para germinar, mas, por exemplo, a pessoa não quer germinar porque ela prefere ficar com as coisas que matam, né, a nível de mundo. entendo. Então, olhando desse lado, olhando por esse prisma, Marquinhos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo uma pessoa que é um solo bom, que está pronta, em algum momento ali, ela ainda não vai abrir mão de todas as coisas que ela deveria abrir. É um processo que E vai... talvez nunca abra, né, mano? Porque eu tenho certeza absoluta que tem gente que sabe, que escolheu, que já Não, eu estou viveu, dizendo já... o seguinte: a pessoa que vai, de fato, frutificar para o Senhor, quando iniciou o processo ali, muitas ervas daninhas Sim. paralisavam ela e ela ainda não conseguia abrir mão de todas. Então, é porque, tipo, tu tá na tua cabeça, assim, o que tu tá falando aqui, o solo, ele pode sair de pedregoso pra Não, eu solo não bom. estou dizendo isso. Não pode. Não pode. Eu concordo com a parábola. Eu não estou dizendo que ele pode modificar. Eu estou dizendo que a pessoa que é um solo bom, Sim. em algum momento, ele ainda não estava 100% preparado. Não, isso aí eu entendo. É isso que Então, eu estou dizendo. Tipo, Mas eu não estou dizendo que o solo, as camadas aqui podem ser transformadas e a pessoa... Não. Está sendo muito clara a parábola. Em que sentido? De que, mano, existem aqueles que vão receber e os que não vão receber. Sim, total. Saca? É nisso que eu tô dizendo. Entendo. E aí o que tu fala, tipo assim, mano, talvez naquele momento não tava bom, na minha concepção, é tipo assim, o solo. É tipo assim, vamos lá. Vamos Só o separar coração. O coração. os eleitos e os não eleitos, beleza? Claro. E aí tem a galera que é o solo bom, que são os eleitos, e tem o resto da galera, que são os outros 3 solos. Massa. Massa. Então, tipo assim, por mais que você jogue a semente nos outros 3 solos, ela, no pedregoso, pode até germinar ali um pouquinho, quando ela começa a dar fruto, bate na rocha, GG, Não tem acabou. profundidade. Acabou, já era. O outro lá, que Na é beira o do caminho. Os pássaros já à beira do comem. caminho, caiu na beira do caminho, o passarinho já foi lá, pegou, não tem nem como germinar. Ótimo. O do solo rochoso, ele pode até germinar, Germina um pouquinho, mas depois... bate ali e acabou, não tem como. O do outro lá, que é o Das ervas daninhas. das ervas daninhas, é tipo assim, ele cria, Ele pode ter profundidade, mas outras coisas ofuscam ele. ou não puxa deixam ele crescer. E aí talvez seja a galera que tipo, já se converteu, mas depois voltou ao pecado e tudo E a mais. gente vai falar exatamente isso agora. Vamos falar quem é cada um deles. Pronto, aí, vê, deixa eu só falar, finalizar aqui o último. E o último, não quer dizer que se o seu solo é bom que você plantar,
ele vai germinar, ele vai dar fruto. Por quê? Porque precisa de água, precisa de luz, precisa de várias coisas. Então pode ser que jogou, o solo é teoricamente bom, mas tá numa época de seca. Sim, sim, sim. Tá ligado? Sim, sim, E naquele sim. momento lá não Sim, germinou. sim, sim. Mas aí, daqui a um ano, quando Bom, tava na época na boa de verdade, fruta, é o jogou. seguinte, a germinação, o crescimento em cada pessoa vai ser muito individual. Sim. Vão ter pessoas que vão germinar e que vão crescer e vão dar frutos muito rapidamente. Vão ter pessoas que não. Porque o que a gente não pode esquecer é aquilo que a gente sempre conversa. Mano, Deus converte, mas existe ainda muita coisa que precisa ser trabalhada naquele cara. Sim. E ali o Espírito Santo ele vai E aí, trabalhando. é entre aspas, o tempo que aquela semente vai germinando e vai crescendo. Vai morrer para vai que o plantinha. fruto comece a aparecer. Total. Essa é a ideia. Beleza, então destrinchamos isso aqui, tá certo? Ponto crucial da parábola, também já falei, de que é entender que o solo é o coração, né, das pessoas. Então, entender que o coração das pessoas é isso, entende o ponto crucial da parábola. Os 4 tipos de solos agora, que é para a gente poder fechar esse raciocínio em relação a isso. O primeiro, o ouvinte à beira do caminho. Quem seria, trazendo para os dias de hoje, quem é, tá certo, esse primeiro tipo de solo? Lembrando que é o primeiro tipo de solo que está ali, em que a semente ela não consegue germinar, ela não acontece nada com ela, outras coisas vêm e roubam ela. Se a gente trouxesse isso para os dias de hoje, quem seria? E aí? Rapaz, esse pra mim é o mais difícil, velho. Sério? Sério. Porque, tipo, é como se viesse outra coisa, um fator externo, e Isso. roubasse aquilo, né? E quem são essas pessoas? Pô, tem um bocado, assim, sei lá, eu poderia ver as pessoas que têm os prazeres do mundo que, tá ligado? Tipo, sei lá, São as pessoas que estão no mundo, são as pessoas que são militantes de Satanás. militante do pecado, total. No pecado. São as pessoas que estão ali, mas que, mano, a verdade O pecado leva, né, então. A verdade bíblica não para elas, mano, isso aqui não rola de jeito nenhum. Saca? Então, não consegue nem penetrar. É uma coisa que, meu irmão, chegou, já veio um passarinho, pegou o cabelo ali e foi embora. A galera quer mudar a Bíblia. Sou polêmico. Então, esse primeiro tipo de solo são essas pessoas que estão totalmente inseridas em pecado e que, Tô ligado. infelizmente, são os que a gente chama de militantes de pecado, são as pessoas rebeldes, né? São aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas que, mano, não quer conversa. Tô ligado. São militantes do pecado. Beleza. E o segundo tipo de pedra, né? Essas pessoas são aqueles ouvintes que eu diria que são ouvintes superficiais. São pessoas que até escutam, que até sentem. E eu diria que são pessoas que tem muita na igreja, né? Tem muitas dessas na igreja. Quem tá dizendo é ele? Eu não tô brincando, tem. Eu estou falando, e a Ferrari Tem manda muito, tem muito, tem muito, tem muito. Tem pessoas que até respondem imediatamente esse chamado. Sim. São pessoas que foram no domingo, saíram de lá e disseram assim, mano, essa pregação foi pra mim. Agora eu entendi, de fato, Deus e tal, Deus existe, aquela conversa toda e tal, não sei o quê. Mas essa pessoa não tem profundidade, Sim. ela não tem raiz. Porque a camada de pedra que está ali impede que aquela raiz dela vá crescendo. E como aquela pessoa não tem raiz, com os problemas da vida, do cotidiano, do trabalho, do relacionamento e de todas essas coisas começam a acontecer, essa pessoa rapidamente ela esquece Sim. do que ela ouviu. E eu acho, Marquinhos, que é, de fato, o maior percentual das pessoas. Tá nesse grupo aqui. Nesse e no próximo, né? Mas no próximo, talvez ainda menos. Mas nesse grupo aqui tá a maior parte das pessoas. Por quê? Porque, assim, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diga assim, não, eu não acredito na Bíblia, na palavra de Deus. O percentual de, por exemplo, ateus que existem no nosso país é 1%. Sim. Então, É que diz, né? O fulano não praticante. não praticante. É o cristão, é o crente não praticante. É aquele que ouviu a parada, que sabe que aquilo ali é verdade, mas que, mano, não cria profundidade. Ele não cria raiz. Por que é que não cria profundidade? Por que é que não cria raiz? Né? Você pegando ali o lance da parábola, a raiz ela não consegue passar. Sim. Ela não tem como passar. Então, você está matando a planta porque você não dá profundidade a ela. Então, é por isso que a gente diz que matar, a forma de morrer, você sendo um cristão, é não praticando a doutrina básica. É ler as escrituras, é você viver em comunhão, é você frequentar uma igreja, né? Você tá... Nada muito forte, não. Sacou? E sabe o que me deixa assim, né? Veja, uma parábola simples, com poucas linhas, mas veja a quantidade de coisa que a gente tá falando aqui. E é muito profundo, é muito forte, porque você sabe e vê que tem muita gente que até vai pra igreja, mas tipo assim,
Vai lá no domingo, para na segunda-feira, mano. Parece que nada, tá ligado? Nada. Até mesmo no domingo, né, velho? Não, e assim, daqui a pouco tu vai ter essa experiência em relação à pregação, né? Eu percebo muito isso, né? Fazendo pregação. Você percebe que as pessoas elas foram tocadas Sim. com o lance da pregação, com o que Deus está falando ali com elas. Você sabe, né, que elas ouviram, você sabe que elas concordam com aquilo. Mas é incrível como elas não colocam e não conseguem colocar em prática. Porque o solo, o coração não está pronto para isso. Eu acho que às vezes é muito da questão do momento, assim, como ela tá naquele ambiente. Tudo. Eu já ouvi falar, não é que eu ouvi falar, mas assim, era como a percepção que tinha algumas vezes, era que, mano, se eu vivesse na igreja, morasse na igreja, desse tudo na igreja era maravilhoso, eu tô salvo, tá ligado? Mas como tem que voltar pra um. Ou não, pra né? Eu ia trabalhar. até falar misericórdia. Repreendido. Se tivesse na igreja, o cara ia ficar tão religioso, que ia ser pior ainda. Eu já vi, Marquinhos, gente dizendo assim, né? Mas assim, desculpa, eu falo na igreja do ambiente, de Sim, contar sim, com pessoas cristãs e tal, aquela vibe, aquela Então, energia. essas pessoas, tá certo, desse solo pedregoso, são essas pessoas que... Não só pra você tá madeira. Ah, sim, pra mim tava. Um São aquelas buraquinho no pessoas, sovaco. são aquelas pessoas que, assim, por exemplo, tem algo que eu me lembro muito, né? Por exemplo, fevereiro, né? E aí você convida as pessoas para ir pra igreja. Sim. E aí a galera diz assim, mano, deixa passar o carnaval que eu vou. Saca? Tipo, mano, ou então você tá ali, ou então você convive com pessoas que, mano, e aí, vamos pra igreja? Mano, eu não fui porque teve tal coisa, eu fui assistir jogo de não sei o quê. Ou então eu não fui porque teve tal coisa que eu tinha que ir. Ou então porque. Então, veja, é o coração que não tá pronto realmente. Sim. Né? É o coração que não tá pronto, porque todas as outras coisas são prioridades, a não ser ter um momento de você estar ali, né, se relacionando com Deus. E de fato, a parábola ela é de uma sabedoria imensa, porque quando o coração não está pronto, não adianta. Você pode fazer o que for. Você chama, você vai buscar em casa, você leva depois, você paga um cachê pro cabo aí da igreja, assistir um culto. Total. E aí é que entra, a gente como igreja, a gente fica tentando fazer estratégias mirabolantes. Mano, é o coração do cara. Você pode fazer o que for. Você pode botar jogo de luz. Você pode trazer morada para a igreja. Você pode fazer. Meu irmão, traz Gabriela Rocha, morada e Carlos Roberto um culto só. Mano, se o coração do cara não estiver pronto, ele vai dizer que foi ruim. Que o culto não foi bom. Total. Ao mesmo tempo, quando o coração é bom, mano, você traz uma pregação ali sem nada demais. Isso também vale para o outro lado. A gente tem visto pregadores nos dias de hoje, né? A gente tem visto muito conceito da psicologia, muita teologia coach, muita coisa nessa linha. A galera querendo reinventar a roda. Teologia do iPhone, né? Teologia do iPhone, querendo reinventar. Já viu já, né? Que isso daí. Reinventar Isso é muito a bom. parada, quando na verdade, mano, prega o evangelho puro e simples. Total. Puro e simples, não precisa de mistério, não. Né? A gente teve recentemente o avivamento lá na Inglaterra e tal. E, mano, o avivamento começou lá na faculdade da Inglaterra com uma pregação bíblica muito simples. Se não me engano, era em Romanos que o cara estava falando, algo muito simples, sem arrodeio, sem muita coisa. E, mano, o Espírito Santo veio com força ali no coração da galera. Ele depende do coração, mano. É verdade. É. Mas assim, mano, eu fico. Me deu um leve medo e susto, entre aspas, do seguinte. Da pessoa que vai ver aqui a gente, ou tá escutando em algum momento, ela fala, não, meu coração é rochoso, acabou, tchau. Tá ligado? Não, então, eu Tipo assim, mano, Sim. o que acontece? É porque isso aqui Talvez- não é do tipo uma definição de personalidade. O cara que é colérico, o cara que é. Não é isso. Não é preto no branco, tá ligado? Exato. E assim, entenda uma coisa, o que eu quero falar, passar, é assim, talvez a palavra foi, ela aprofundou um pouco, mas aquela semente você não quis dar continuidade, porque quantas vezes eu mesmo Sim. já chorei, inclusive num domingo, mano, eu tava me lembrando disso, que há um tempo atrás, eu não lembro quando foi, eu fui pra... Pode falar na igreja aqui? Pode não, né? Não fala também, não. Tá bom. Eu fui pra uma igreja aqui em Aldeia, que eu tava indo antes e... Mano, foi muito bom a palavra, foi muito bom o culto e tal. Tu conhece... Assim, enfim. Gosto muito também. Gosto. É uma igreja que tem uma sede em Recife, tem a sede aqui em Aldeia. Só tem duas sedes, uma em Recife e uma Aldeia. O nome dela é até 3 letrinhas. Justamente. Vai me confundir com outra. A Beca viajando. Enfim. Enfim, essa daí, e aí ela. Mano, foi muito bom, porque, mano, meu irmão, eu chorei, eu me quebrantei muito, tá ligado, nesse dia.
E foi uma parada que eu fiz, mano, a partir de hoje vai ser Diferente. Deus no céu, Deus na terra, Deus no coração. É Deus, mano, é Deus. Mano, foi muito sinistro. E, mano, depois de um tempo, parecia Viu onde tá o erro? A questão não é a qualidade do semeador. É o coração que precisa estar pronto. tá ligado? Tipo assim, mano, eu acredito que meu coração... Tu entendeu o que eu falei? Aham. A palavra tocou profundamente. Não é a qualidade do semeador, nem a qualidade da semente que é a palavra. Sim. É o coração que precisa estar pronto. E assim, eu acredito que o meu coração, ele é do quarto solo, que é o solo que germina. Mas, mano, pra germinar, precisa ter sol, precisa ter água. E às vezes esse sol e essa água é a gente, mano. É a gente realmente de não. Na segunda-feira eu já tava quebrantado, uma semana depois eu tava quebrantado, mas no domingo da outra semana, ao invés de ir pra igreja, eu fiz, poxa, eu preciso trabalhar, ou poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Não, às vezes também nem é isso. Eu tava conversando isso contigo, eu acho que foi ontem, domingo, não sei. Quase todo dia a gente fala. Mas, vamos falar de Abraão. Abraão recebeu, lembra do lance da promessa? Recebeu a promessa de Deus, a promessa que só se cumpriu depois de 25 anos, mas na metade do caminho, tá certo? Ele escuta a esposa dele, Sarai, engravida Agar, né? Tem um filho da escrava de Ismael. Mano, Abraão fez isso porque ele tava... Mano, é porque o cara ainda não tava pronto, a personalidade do cara não tava pronta, Total. né? O solo era bom, mas ele não tava pronto naquele Não momento. tava talvez. pronto ainda. Na verdade, a semente, ela tava germinando. Os 25 anos é o tempo que ela passou germinando para que ele estivesse pronto. Perfeito. Saca? Então, assim, entra naquilo que a gente tava falando no início. Mano, deixa o Espírito Santo agir. O Sim. problema é quando a gente interfere nisso. O problema é quando a gente pega um irmão, por exemplo, da nossa igreja, que caiu, que pecou. Saca? E a gente diz, sai, tu aqui, Total. tu não pode ficar. Quando, na verdade, mano, o É pra pecado... chegar mais junto. O pecado é o Espírito Santo, ali, se aquela pessoa é uma pessoa eleita, é o Espírito Santo. Tá? A gente vê na Bíblia muitos exemplos, Davi foi um exemplo, e tantos outros, que a gente vê ali o Espírito Santo trabalhando na pessoa. Agora, mano, a gente precisa entender que a gente não está pronto. A gente tem traços de imaturidade, a gente tem falhas de personalidade que precisam ser trabalhadas. Sim. Muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, um cara que está à frente de uma congregação, né, que prega sobre amor todos os domingos, mas é um cara que não age em amor com ninguém, Verdade, sério. saca? E assim, né, eu escutei hoje algo que é muito verdade, assim, mano, a gente precisa ser o que a gente prega. Isso aí é verdade, mano. Como é que eu posso pregar sobre graça se eu não vivo a graça de Deus na minha É bom você ter vida? referência, né? E não só se você prega, né? Eu acho que é o fato também de você... Se você é cristão, mano, você ser representação na faculdade, no Como trabalho. a gente vai saber se de fato você é um cristão que foi transformado? Vamos ver isso aqui agora. Beleza. Vimos os dois primeiros solos. O terceiro solo é o lance lá da erva daninha, né? É o solo desses ouvintes que são mundanos. Vamos lá. Se a gente fosse trazer isso pra cá, quem é a galera que escuta a parada, né? A característica do solo da erva daninha é que é o seguinte, ele vai crescer em profundidade. Não, ele é um solo pronto para germinar. Só que vem uma outra coisa e puf, mata ele. Então, É um solo que tinha tudo para dar certo, mas vem outra coisa e mata ele. É aquele crente, é aquele irmão que você conhece, que você sabe que ele é conhecedor da palavra de Deus. Que ele, meu irmão, você não sabe por que ele ainda não está caminhando mais firme com Deus. Mas quando você começa a ver as atitudes do cara, você começa a entender o que é a preferência no coração dele. São as coisas do mundo. É o dinheiro. É a vaidade. eu até diria que, tipo, tem um exemplo muito próximo da minha família, que... enfim. Eu tenho um tio, tá ligado? Que ele era, mano, cristão. Ele era de outra... Enfim, ele era da macumba, certo? E ele era da macumba, não sei se vocês podem falar, porque Isa não tá aqui hoje, pode, né? Porque Isa fica me repreendendo. Ele era da macumba. Era de uma religião afro. E assim, não com preconceito. Cada um com sua, De matriz africana. cada um com sua rebel, tá ligado? Cada um com sua religião e tal. Isso. Mas pra gente, a verdade da gente é que Beleza. cristianismo, etc. E assim, aí ele se converteu, tá ligado? E ele voltou. E ele afirmou, não, tudo que, assim, o que eu tenho na minha vida e tudo que foi me dado
Foi a macumba que me deu, foi uma coisa que me deu, então eu vou voltar. Então, isso aí mostra também uma coisa. De fato, foi ele que converteu, porque se fosse Cristo, não voltava. Verdade, verdade. Sacou? Porque, mano, ele era um cara, tipo, extremamente entendido da palavra, tá ligado? Eu não sei se ele chegou a ser pastor, mano, mas ele era algo desse É tipo. porque, Marquinhos, assim, existe uma grande diferença. Né? Você pode ouvir repetir isso. Você pode saber de Gênesis e Apocalipse. Você pode ser aquele cara que é uma metralhadora de versículo, mano. Já viu aquele Sim. cara que vai pregar e diz, irmão, é uma metralhadora. O cara é o próprio Google da Bíblia. Cara, o Google, ele sabe tudo ali da Bíblia e tal. Mas, mano, isso é muito diferente de ter a palavra de Deus revelada no seu coração. Sim. É totalmente diferente. E eu acho que a gente precisa começar a pedir a Deus que ele revele a palavra dele. E não que a gente tenha a capacidade, por exemplo, de decorar versículos simplesmente. Isso não significa absolutamente nada. Fazer uma pregação, pegar um assunto específico, pegar meia dúzia de versículos, tá certo? E conectar aquilo ali com uma lógica que você está fazendo, isso é muito fácil. Agora, viver essa graça é uma outra história. Porque quando você vive a graça, eu estou falando de graça, uma pregação sobre graça, né? Mas quando você vive a graça de Deus, ou viveu a graça de Deus e continua vivendo, obviamente, na sua vida faz total diferença, porque você começa a ter autoridade sobre o assunto. É a mesma coisa sobre liderança, né? Por que as igrejas elas sofrem tanto com lideranças? Porque são lideranças imaturas, né? E liderança imatura, muitas vezes quando eu pego um liderado que está passando por um problema, se eu não consigo identificar e se eu não sei o que ele está passando, mano, eu tô matando aquele cara. Né? É. Eu digo isso porque, assim, Marquinhos, eu já vivi questões de liderança com outras pessoas. E assim, a liderança, de uma forma geral, das igrejas, elas são lideranças muito imaturas. Porque ou o cara não entende o que está passando com o liderado dele, ou então, por exemplo, ele mata o liderado com medo que o liderado cresça demais e tome o lugar dele. Tô ligado. Tá ligado? A gente sabe os problemas que existem. Então, assim, meu irmão, é muito diferente. Porque quando você vive a graça, né? Você não pega um cara que está crescendo. Você é o pastor da igreja. Você é o pastor, né? Você é a autoridade dali. Você vê um irmãozinho que está crescendo, que a igreja gosta dele, que o cara está se destacando. Se você viveu a graça realmente na sua vida, e a graça é responsável por tirar você do lamaçal de pecado que você vivia, ele trazer a vida novamente. Se você viveu aquilo, você não vai querer boicotar o cara, mano. Verdade. Sabe? Se você viveu aquilo, até porque, Marquinhos, se você viveu aquilo, você sabe que a transformação da sua vida não vem de você, o mérito não é seu. Justo. Mano, assim, pô, se o cara tá querendo voar, tu vai cortar a asa do cara, mano. Se tá você ligado? não viveu, se você não teve a palavra de Deus no seu coração revelada, você corta. Mas se você viveu aquilo, você entende que ser um instrumento para que aquele cara voe, meu irmão, já é muita coisa. Justo, velho. Eu lembrei agora da situação lá de um conhecido nosso, né? Mais tudo que meu. Que o pastor dele tinha 3 igrejas e não deixava ele assumir, mano. Aquilo ali, pra mim, Cara, foi tinha uma parada que me tocou, não velho. deixava ele assumir porque, bem, a gente sabe o porquê. Mas um cara desse, ele não é nova criatura, mano. Aquilo me tocou, assim, real. Velho. Tipo, pô, a gente vê que o cara tava preparado e não podia. Ah, porque não pode, mas você não consegue dar de 3 igrejas. Ele, não, mas não pode. É, Enfim, vamos voltar. Beleza? A Bíblia tem um outro exemplo desse solo, tá certo? Que tem as ervas daninhas, que é o exemplo do jovem rico. sim. O jovem rico que se aproxima de Cristo e quando Cristo diz a ele o que ele precisa fazer para entrar no reino de Deus, de que ele venda todas as coisas dele e doe aos pobres, e ele sai triste daquele momento, porque o coração dele ali não estava em Cristo, o coração estava nas coisas que ele possuía. O jovem foi bestão, né? Ele perguntou uma vez, aí depois perguntou de novo. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Muitas pessoas são assim, a gente percebe, tem pessoas que assim, não cabe a gente esse julgamento, mas tem pessoas que você vê que elas poderiam ser muito usadas por Deus, mas o coração delas, a prioridade não é Deus. Elas ainda são muito carnais, elas ainda valorizam muitas coisas, né? Eu vi um pregador, um corte desse no Instagram, dizendo que hoje é a melhor forma. Antigamente você analisava os frutos da pessoa, né? Para saber se ela é nova criatura e se ela realmente ela tá gerando frutos. Hoje em dia você olha o Instagram da pessoa. Total. Saca? Porque quando você olha o Instagram, você vê onde é que o coração, onde é que tá a prioridade da Tá pessoa. realmente o coração, é. Ah, Pinto, mas não, mas é porque no meu Instagram eu não gosto de botar as coisas. Mano, é engraçado. Eu não gosto de. Ah, não, porque essa questão de espiritualidade de Deus, isso é muito íntimo, isso é muito pessoal. De fato é. Mas tu pode também postar coisas que valorizam outras coisas que são subjetivas e pessoais também. Sim. Parece até que algumas coisas tu queres que as pessoas. E, mano, vamos Né? lá. Assim,
Quem foi que negou Jesus 3 vezes, tá ligado? Peter. Total. Então, assim, mano, não é pra negar, tá ligado? Mas Ele comia, negou, e a gente sabe que foi errado. Então, mano, se Pedro negou, tenta não negar, patrão. Eu sei que Pedro é, né, discípulo, pá, apóstolo. Mas, mano, tenta não negar. A gente tem que aprender com esse erro de Pedro. E aí, ó, o erro de Pedro. E aí, Pedro é o eleito. Pedro é um coração que gerou total. a 100 por 1. Mas naquele momento ainda não estava pronto. Verdade, tava germinando ainda. Estava germinando. É a parada que a gente está conversando aqui. O coração pronto, que é o quarto tipo de solo, né? O E olha que ele ouvinte passou frutífero. 3 anos com Jesus, né? Passou. Com Jesus, né? O ouvinte frutífero, que é esse quarto tipo de solo, que vai germinar, que vai gerar a 100 por 1, mas naquele momento ele ainda não estava pronto. Ele negou, ele conseguiu negar a Cristo. Mano, e assim, tu tocou em algo aí que é forte, porque assim, não é que Pedro estava negando uma coisa que ele ouviu falar. Saca? Ou que ele sentiu algo do tipo, mano, o cara viveu com o cara, mano. Mano, ele viu o milagre, ele viu Cristo ressuscitar quem tava morto, mano. Ele viu Cristo libertar endemoniado, ele viu Cristo. Meu irmão, como é que. Saca pra você ver como é o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, né? Todos estão inclinados pra isso. Então, assim, mas existe um processo, né? Existe, mas esse quarto tipo que é o ouvinte frutífero. Eu queria só falar uma coisa. Fala duas logo. Falar duas, né? A gente já tá finalizando a parábola. Esse quarto tipo de solo, que é o ouvinte frutífero, que está pronto, que a terra está pronta, que o coração está pronto. Né? Não sei se tu percebeu, Marquinhos, mas a parábola também deixa algo interessante. Não basta só gerar fruto. E aí, isso é uma coisa importante. Como é que eu sei se eu estou nesse quarto tipo de solo? Olhe para os seus frutos. E aí? Total. Cristo deixou isso muito claro. Quer saber se a árvore ela é saudável? Mano, olha os frutos que ela tem gerado. Então, os frutos comprovam se você está nesse tipo de solo. E peraí, deixa eu botar mais na angústia no teu coração. Jesus. Não é só se tá gerando fruto, tem que estar gerando a 100 por 1. Sim, mano, total. Tem que ser uma parada muito grande, E mano. tem que ser bem entregue, né? que ser. A conclusão que eu tive disso é que, mano, tem que ser uma parada entregue e, mano, crente de sentar a bunda na cadeira, esquentar a cadeira. Não existe. Esse ministério, né? Não tem, velho. Não existe, não existe. Eu castelo muito nisso por. Castelar é pensar, tá? Eu penso muito nisso porque eu ficava muito nessa vibe, tá ligado? De tipo assim, mano, eu tô aqui, tô na igreja, vou lá domingão, Não estou fazendo nada. tá ligado? Não tô fazendo nada. Tipo, não, domingão é o dia da igreja, tá ligado? Mas eu só vou no domingão lá, mano. Tipo assim, tem o culto da quarta, ou então durante a semana vamos fazer um orar, eu sempre orei porque eu tive um costume. Mas assim, às vezes é uma oração que tipo, Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje. O senhor abençoe sabe o dia de todas as amanhã. Sabe todas as coisas, amém, tá ligado? Não tinha uma profundidade, não tinha um relacionamento, não tinha. Era pra cumprir tabela, tá ligado? Não tinha uma leitura da palavra. Não tinha essa questão de você querer algo a mais. De você querer justamente ter esse algo a mais pra você gerar frutos nos outros e você também. Me arrepiei, mano. E você também, tá ligado, mano? Porque, tipo, quanto mais você se aprofunda, é como se a sua árvore ela fosse crescendo mais. Fosse É por dando isso mais. que João 15:2 vai dizer o seguinte: a árvore que não dá fruto, o meu pai corta. Tá. E a árvore que frutifica, ele poda para que ela possa crescer cada vez mais. Sim. Saca? Então, mano, uma vez minha mãe disse assim pra mim: mãe, te amo, tá? Coração, te amo. Mas minha mãe disse assim pra mim: ô Lipe, tu faz o que pra se divertir? A gente tá se divertindo o negócio. Saca? Eu, tipo, mano, tu só vive na igreja. Eu falo baixinho. Mas minha mãe não ouvia. Tu só vive na igreja, tu só faz isso, a tua vida é fazer isso, tu faz o que pra se divertir. Não, isso mostra também, obviamente, um reflexo de uma sociedade, o que é viver, qual é o propósito, uma série de coisas. E associa que a igreja é uma coisa chata, né? Chata. Que não é divertido ir pra igreja, não é divertido estar em comunhão com os irmãos, não é divertido, tipo, tá ligado? Tipo, pra estar aqui trocando ideia, fazendo podcast. Mano, e Marqueta, mano, quando chegar no dia do juízo, mano, que eles dissessem, Marquinhos, Filipão, vem cá, e aí, cadê os frutos? Cadê os frutos? Porque eu avalio a árvore pelo fruto, mano. Verdade. Isso é muito óbvio. A gente sabe se uma árvore é saudável ou não pelos frutos que ela dá. Né? Então, assim, a parábola é de uma perfeição e a Pode gente... germinar só, né? Sacou? Então, a parábola é de uma perfeição porque o solo adequado, ele é adequado para dar fruto, mas para dar uma proporção de 100 por 1. Então, Deus nos deu
Ou seja, aquele solo adequado, ele deu uma condição de gerar muito fruto, mano. De gerar numa proporção gigante. E isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente, porque às vezes a gente tá levando uma vida medíocre. Às vezes a gente até tá frequentando uma igreja, mas a gente ainda não tá fazendo o que a gente poderia fazer, mano. Ou então, muito rapidamente, aparece alguma outra coisa do mundo e a gente diz, não, mano, hoje eu não vou não, porque eu vou fazer isso. Já vislumbra, né? Vislumbra, né? Quer ver? Mano, eu não tenho dúvida de que a maior estratégia de Satanás, Martins, não é fazer com que você não acredite em Deus. Sim. Mas a maior estratégia de Satanás é fazer com que você coloque Deus num nível de prioridade distante. Saca? Tem muita forma dele enganar o cara que, tipo, acredita que é de Deus e, tipo, não é nada, né? Não, mas entendeu o que eu tô dizendo? Mano, ele não vai pela linha de dizer assim, você pode pegar muitas pessoas, tá certo? Que não são, de fato, cristãos, mas elas dizem assim, eu acredito em Deus. Sim. Muita gente diz, não, eu não acredito. Embora você sabe que pela vida do cara, o cara mesmo não vive com Sim. Deus. Deus não tem relacionamento com aquele cara. O cara acredita que tem um Deus, mas, tipo, ok. Saca? Vamos seguir a vida. Então, Satanás não chega pra ele, não fica tentando enganar ele, dizendo assim, meu irmão, para de acreditar em Deus. Satanás não faz isso não, mano. Satanás diz assim, meu irmão, eu não vou querer botar isso na cabeça dele. Agora eu vou dizer assim, negão, a vida é muito curta. Vou ser um pouco mais profundo agora. Satanás chega nas pessoas que são crentes, são pastores e fala, meu irmão, é tu. Tá ligado? Sim. Fulaninho ali estourou atrás, ó, porque tu botou a palavra assim. Bem, Foi tu que botou lá e fez um discurso, tá ligado? saca? Então, assim, mano, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque quando a gente vai ver, a gente tá agindo no automático, a gente tá fazendo as coisas por fazer, saca? A gente não prioriza o que tem que priorizar, né? A gente começa a ter medo, por exemplo, de morrer, e quando eu começo a ter medo de morrer, é porque eu não acredito na eternidade, Sim. entende? Então, mano, que cristão sou eu? É aquela coisa, mano, quem é que tá disposto? Tu é cristão? Tu sou cristão. Então vem cá, meu irmão, tu tá disposto a morrer por Cristo? E aí? Tá disposto? Porque, meu irmão, pra ser cristão, tem que estar disposto. Apóstolo bom tem uma piadinha que diz assim, apóstolo bom é apóstolo morto. É loucura. Saca? Mas assim, então, a parábola ela é fantástica. Veja que em poucas linhas, mas a gente conversou aqui já bastante. Tem muita coisa para ser destrinchada. E eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar com ela é, de fato, que a gente possa identificar onde é que a gente está. Nisso aí. Sim. Que tipo de solo somos nós. Que tipo Sim. de coração é o nosso. E que tipo de sol nós queremos ser, né? Também, Acho também, que é... também. Porque isso é fantástico, Marquinhos. Eu posso até nem ser o quarto tipo de solo. Mas, mano, se no meu coração existe uma vontade, é porque existe Espírito Santo nisso. É. E eu acho que, tipo assim, se eu quero, é porque eu sou o quarto tipo de solo, mas a minha semente ainda tá germinando. Tá germinando. Mano, ruim é quando não existe arrependimento. Sim. Ruim é quando rola aquele adultério e o cara diz assim, meu irmão, faz parte, é coisa da vida. É. Sacou? Antes do que ela. Dizer do que ela e esse tipo de pensamento. Agora, quando existe o arrependimento, é sinal que tem coisa boa ali pra germinar. O que eu pensei aqui foi que, tipo, mano, quanto tempo demora pra germinar um feijãozinho? Pouco tempo, né? 7, eu acho, 15 dias. É uma coisa Aí tem umas árvores que é tipo 50 anos, Isso né? aí, eu nem ia falar isso, mas é incrível a conexão que existe entre a gente. É porque, Marquinhos, não tem a ver com o tempo, tem a ver com a intensidade. Não, eu entendo isso. Então, tipo assim, às vezes, por exemplo, talvez a minha germinação, sei lá, eu tenho 29 agora, tá ligado? E eu já dei umas escapadas, pá, não sei o que, etc. Entendeu? Mas talvez a minha germinação era com 29, ou era com 25, ou era... E isso explica por que é que vão ter pessoas que, assim, vão ter que passar 30 anos para serem trabalhados, para que aquela personalidade seja modificada. E isso explica porque tem pessoas que 3, 4 anos estudam fazer um meteoro e o cara tá voando. Porque não tem a ver com o tempo. Davi começou a reinar com 19 anos. Quando Sim. ele, né? Salomão com 8, né? 8? 9, 8 antes dos 10. Então, mano, agora Davi foi rei dos 19 aos 70. Então teve muito tempo para ser trabalhado. Saca? Mas assim, não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tempo de conversão. Sim. Outra lapada aí nas igrejas, não, o caba só faz 10 anos que ele tá na caminhada. Mano, só faz 10 anos, mas não tem a ver com idade, não tem a ver com o tempo. Embora a palavra de Deus vai dizer lá, né, que os pré-requisitos é que você não seja novo convertido. Sim. Mas o que é ser novo convertido? Porque tem pessoas que têm um ano, mano. O Tem cara tem mais. uma maturidade. O conhecimento é uma profundidade que muita gente tem mais de 10. Mais de 20. Amém. Valeu, meu joia. Foi top.
Eu espero que vocês tenham gostado também. Isa levou falta, viu? Isa levou falta, Cada dia mas que fez é. falta também, né? Vamos mandar um coração pra Isa. O cara Fez foi- falta, tá certo? Que isso não se Verdade. repita. Tô brincando, minha joia. Galera, assistam, curtam bastante, comentem, mandem aí pra galera também, para que outras pessoas possam assistir. Né? Semana que vem a gente volta com outro tema, mas o lance das parábolas vai continuar também. A Sim. gente vai estar sempre trazendo uma parábola, porque Vez ou assim, outra, né? a quantidade de ensinamento que essas parábolas trazem, É. elas são gigantes. E outra coisa também, de novo, né? Curte o vídeo, se Comenta. inscreve no canal, publica pra galera lá, compartilha no seu grupo do Zap, da faculdade, dos vizinhos, da família, Da sua igreja também, se você da é da igreja. denominação, Total. porque somos um só corpo, tá, pessoal? Assim, Independente da denominação, né? A denominação é do mundo, né? Exato, exato. Do mundo não, né? É do Manda. humana, né? Só existe igreja dos salvos e dos não salvos. Então somos irmãos. E no céu não vai ter essa separação que você acha que vai ter, né? Bota, Igreja tal, vem pra cá. Igreja tal. Não, Imagina, chega lá. né? Aí, você Aí fala é igreja, pessoal church, né? O pessoal da parede preta, tudo de lá. você. Eita, parede preta lá no Parede fundão. preta lá, Eita, chega O e pega pessoal, três busão. o pessoal que se veste de padre. Eita, o pessoal de mais para daquele lado. Não vai ter isso, O não. pessoal que não tem isso, não. É todo mundo junto. Deixa de besteira, curte, nós somos todos irmãos, nos ajude a divulgar, né, e levar a palavra de Deus adiante. Amém? Valeu, galera. Obrigado. Até Valeu, semana que vem. falou. Fiquem com Deus. Show.